Meus amigos, o que falar depois de uma entregada dessas do Vasco lá no Peru? O jogo praticamente ganho, o cenário todo favorável, vitória nas mãos, e o Vasco do Carille conseguiu, após estar vencendo de 3-1, sofrer um empate contra um time que só tinha uma única jogada, que era cruzar na área. E para piorar, ainda tomou o gol de empate com um baixinho de estatura típica do Jean David. E isso com trocentos homens de marcação na área, uma postura totalmente errada do Vasco e uma parcela considerável aí de culpa do Fábio Carille, que tem sim sua culpa no cartório. Mexeu mal nos minutos finais ao colocar o zagueirão lá, o Lucas Oliveira, que nem no banco ficou na última partida, para sacar o cara que vinha decidindo os jogos do Vasco. Num jogo como esse, onde o tom era um Vasco efetivo, cirúrgico, letal, a presença do artilheiro era fundamental para esse cenário. Numa bola ele decide, mesmo que o time estivesse jogando mal, como estava jogando. Primeiro tempo mostrou isso. O Vasco foi encurralado pelo Melgar, após ter feito aquele gol do Coutinho no início, numa jogada, e o Verratti botando aí água no chope dos peruanos. Só que aí, meus amigos, começaram os problemas, né? De tanto martelar, uma hora a bola entra, e aconteceu naquele golzinho no final, que deu aí um alento para o Melgar voltar para o segundo tempo com mais gás. Só que aí, novamente, a estrela do Verratti falou mais alto. Se posicionou brilhantemente lá na área, trombou lá com o zagueirão e colocou o Vasco numa super vantagem de 2 gols. Nenhum mais fiel torcedor do Melgar, naquele momento, por tudo que o time vinha jogando ali, acreditava que a equipe chegaria ao empate. Porque o Carille até fez uma leitura correta na volta do intervalo ao tirar o Paulinho e Gaé, que eram 2 jogadores nulos, e colocando o Ryan e o Jair. Mas aí as cagadas mais à frente, né, meus amigos, deram outro cenário para a situação. Não dá para você jogar atrás da bola o tempo inteiro e contra um time que usa a altitude ao seu favor e com jogadores rápidos. O Vasco, no meio para o final do jogo, começou ali a se livrar da bola, rifar. Disse, toma aí, faz aí os seus gols que você precisa. E foi assim. O Melgar ficou com a posse de bola e o Vasco foi incapaz de trabalhar ali a bola. O controle dela para fazer o jogo passar. O Vasco chamou muito cedo o Melgar para o seu campo, e no futebol a gente sabe que isso é um convite a sofrer gols. E foi ataque contra defesa. E outra coisa, se o time adversário se limita a chuveirar bola na área, é muito mais inteligente você tentar bloquear esses cruzamentos na origem da jogada, né, do que ficar enchendo a área de jogadores ali para cortar as bolas. E esse foi o erro. Foi o crime do Carille. E ele ainda me bota o Lucas Oliveira, que só acrescentou negativamente. O Vasco entregou o jogo, meus amigos. Essa é a melhor definição. E foi punido com merecimento por conta de uma postura covarde, de que, com o jogo na mão, preferiu recuar a jogar futebol. Não teve inteligência para segurar a bola, reter a bola ali e marcar os cruzamentos em plena altitude, né? O ponto fora de casa, você olhando assim, sem entrar no contexto do jogo, nas circunstâncias da partida, né, por estar jogando fora e numa altitude contra o líder do campeonato peruano, foi ok. Só que quem viu o jogo, viu que o Vasco estava com esses 3 pontos na mão. O empate foi dado pelo Vasco. Por isso se tornou esse gosto amargo, né, e repercutiu negativamente. Então não dá para aceitar. O Vasco deixou 2 pontos no caminho lá no Peru, 2 pontos que podem sim fazer falta lá na frente numa competição que apenas um dos 4 ali do grupo passam de forma direta. E é lamentável que esse empate acabou ofuscando a genialidade do Coutinho, né, que fez toda a diferença nessa vitória parcial do Vasco naquele primeiro tempo. Foi o craque, né, demais ali naquele primeiro gol e na centrada para o Verratti. Pena que não conseguiu suportar mais a partida, foi substituído, e aí começaram os problemas, né? Porque o Carille, para variar, mexeu mal, mexeu muito mal e preferiu ver para crer. Acho que aquela amassada do Melgar, achou, né, que aquela amassada do Melgar não ia dar em nada. E lê engano, né? Hoje o Carille ficou muito mal, né? Foi muito mal na tua conta, meu amigo. Foi muito mal. Esse empate aí, com certeza tem culpa no cartório. Eu sou um cara que eu nem gosto de ficar assim culpando o treinador, né? Mas hoje não tem como defender. Ele devia estar vendo ali outro jogo e fez substituições muito ruins, equivocadas no final. Faltou mais atitude dele, mais organização tática, mais leitura ali naquele finalzinho
para povoar aquele meio campo e bloquear o início das jogadas do Melgar e impedir que eles se criassem, né? Óbvio que vão jogar a desculpa na altitude, mas o Carille foi realmente muito infeliz nessa noite de hoje. E ele que chegou com toda a desconfiança do torcedor do Vasco, né? Meio que com prazo de validade, fica difícil, né, se continuar errando e tomando decisões equivocadas. Veremos aí contra o Corinthians no sábado se a gente pode ver aí uma nova postura do Vasco, uma postura mais coerente, mais aguerrida, né? Não se contentando com o resultado ali, competindo até o fim, não deixando o adversário se criar, porque não dá, né? O empate, se o pontinho lá é algo calculado. Era um bom resultado se acontecesse, mas pelas circunstâncias da partida não dá para comemorar esse empate, né? O Vasco estava com o jogo na mão, os 3 pontos estavam praticamente na bagagem de volta para o Vasco. E olha, o Vasco tem que botar as mãos pro céu, porque se tem mais uns 5 minutinhos ali de jogo, tomava aquela virada e aí ia ficar feio, né? E ainda teve sorte com aquele pênalti deles que não entrou também, né? Então, vamos ver os desdobramentos aí desse empate. E se tem consequências aí também em termos de mudanças pro time na próxima partida contra o Corinthians. E você, torcedor? Bote a boca no trombone agora aí nos comentários e diga como você viu esse mole que o Vasco deu hoje. Comente, participe, tô indo. Amanhã a gente se vê de novo. Até lá!